Temos os áudios, áudios inéditos, coisas que já sabiam, foram saindo em reportagens, etc., também presentes na denúncia do procurador-geral, mas agora os áudios, né, quando a gente ouve, né, a coisa ali, como diria o poeta João Cabral de Melo Neto, na sua carnadura concreta, né? Então aí a gente fala assim, nossa, olha só, não é que realmente eles estavam organizando um golpe de Estado, não é que de fato os elementos evidenciam que Bolsonaro sabia, a gente tem esses vídeos, esses áudios, que de resto demonstram como o Gonê fez o correto, para a melancolia de alguns que não sabem nem qual é a função do Procurador-Geral da República, em ligar o 8 de janeiro à arquitetura golpista, né? Como falamos aqui desde o começo. É claro que o 8 de janeiro fazia parte, né, do esquema do golpe. Ele foi a última ponta, né? Quando, enfim, não deu certo o golpe propriamente, ali ainda se tinha a esperança do golpe, né? Evidenciando, Mauro Cid falando, a gente está com gente filtrada em tudo quanto é lugar, né? Temos o Bolsonaro, né, dando entrevista, dizendo que aí Mauro Cid foi torturado, ainda voltando à tese de que Alexandre teria forçado a delação de Mauro Cid, que é uma peça de resistência da defesa de Bolsonaro. Eu acho que convém, é bom a gente discutir esse assunto da defesa, né? A defesa é muito importante, é essencial, nós vamos tratar aqui disso, né? É a essência, é um dos pilares do regime democrático. Agora, direito à defesa não quer dizer realidade paralela, né? Bolsonaro dizendo, não há razão para falar da minha prisão, ele também discute o foro, se o foro dele realmente é Brasília, vamos debater isso, né? Ele falando sobre prisão, vamos lembrar o que ele disse em 2021, no dia 7 de setembro, sobre prisão, né? Que jamais seria preso. Está dizendo que o nome que ele vai escolher para 2026, aí ele diz assim, só saberão depois dele morto. O que isso quer dizer? Provavelmente nada, só quer dizer que o Bolsonaro vive num estado de confusão mental, né? E se der tempo ainda, a gente fala um pouquinho da Alemanha também. A Alemanha, com a extrema-direita avançando bastante, né? Conseguindo um espaço grande, se der tempo a gente fala. Vamos falar primeiro então dos áudios obtidos pela Vamos Polícia lá. Federal ao longo da investigação sobre a tentativa de golpe, né, no governo Bolsonaro. Essas conversas revelam, portanto, ali a troca de mensagens entre militares e manifestantes acampados em frente aos quartéis. A PF analisou 1.200 telefonemas, também ali telefones, computadores, né? Foram extraídas 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo. Muitas, hein, Reinaldo? Muita coisa. E esses áudios revelam, né, que, primeiro, militares de alta patente que tinham o controle mesmo, inclusive dos acampamentos, né? Eles trocavam informações com as pessoas dos acampamentos, né? E você tem as falas, né, de militares. Então, por exemplo, o ato do 8 de janeiro, essa bola foi cantada pelo tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida. Não sei se você está com a frase aí para a gente Tenho reproduzir, aqui, tenho aqui, né? tenho aqui. Ó, o Vale a tenente-coronel. pena reproduzir para a gente pensar a respeito dela. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. O tenente-coronel Mauro Cid disse que o plano para dar um golpe de Estado tinha infiltrado em tudo quanto é lugar, né? Ele disse o seguinte: Isso. a gente está recebendo cara de TI, hacker, a gente tem cara infiltrado em tudo quanto é lugar, monitorando e passando para a gente informações, refutando ou ajudando a instigar. Admitiu também, abre aspas, ninguém ainda chegou com uma coisa que consiga abrir uma investigação. Fecha aspas. Tudo isso está na delação, né? E ele disse também que por mais que a busca tenha sido incessante, não foi encontrada fraude nas urnas. Bom, esses são os trechos que eu tenho aqui separados, viu, Reinaldo, dessas mensagens. Foram muitas mensagens, como a gente disse. Tá. Vale a pena o pessoal separar aí a frase que eu tinha pedido do tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, nós vamos ver daqui a pouco, porque é fácil de encontrar.
Guilherme Marques de Almeida, que ele está dizendo que é para o povo descer e lá quebrar tudo. Mas vamos falar dessa frase do Mauro Cid. O Mauro Cid, quando ele diz isso, o que ele está afirmando? Olha aqui, nós estamos tentando encontrar fraude. O presidente disse que tem fraude, nós estamos tentando ver se tem alguma coisa a respeito. Até agora, diz ele para os seus, a gente não encontrou coisa nenhuma, né? Porque também, e fica claro na denúncia do Paulo Gonet, né? O Bolsonaro queria forçar o Ministério da Defesa, que tinha ali seus homens na comissão, queria forçar o Ministério da Defesa a encontrar uma fraude. O Mauro Cid diz isso. O Bolsonaro não aceitou o relatório que diz que não tinha fraude. Ele queria forçar a mão, o Mauro Cid afirma isso, né? Ele queria, não, deem um jeito de arrumar. Ele queria encontrar um pretexto verossímil, pelo menos, né, que justificasse uma intervenção. Não precisava ser verdadeiro, né? O verossímil e o verdadeiro são coisas diferentes, né? O verossímil é aquilo que, enfim, é acreditável. Vamos lá, vamos arrumar um troço aí, né, que pareça necessária intervenção. Nem isso conseguiram, porque não tinha nada, né? E mesmo pessoas que eles mobilizaram, né? A ABIN chegou a se reunir com um hacker, tem um hacker falando isso, que a ABIN foi procurar um deles, olha, eu tenho aqui a evidência da fraude, a ABIN foi até lá, demonstrando a instrumentalização da ABIN também, né? Nesse caso, e também não encontraram nada, porque não tinha mesmo, né? Agora, no caso do tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, que ele era o comandante, ele era o segundo do Comando de Operações Terrestres. Só o general Teófilo estava acima dele. Ele era o segundo, portanto, um homem importantíssimo na hierarquia. O Comando de Operações Terrestres é quem bota a tropa na rua, né? É quem organiza a tropa na rua. E esse cara, ele diz a um interlocutor que tem de descer. Não adianta ficar dizendo, não adianta ficar no QG do Exército. Ali não é lugar, né? Você tá, não sei se Isso. arrumaram. Isso. A transcrição eu tenho aqui, Reinaldo, a gente ainda não tem um áudio, né? Mas a transcrição abre aspas então para o que ele disse. Não adianta protestar na frente do QG do Exército, tem que ir para o Congresso. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder. Porque assim, todo mundo quer Forças Armadas por quê? Quer um mecanismo de pressão chamado arma, né? Fecha aspas, palavras dele. Isso. E aí ele dá a entender. E uma vez lá, ninguém mais tira. Então essa era, veja só, desde antes, portanto, do 8 de janeiro e antes, portanto, de chegar à frustração do golpe, que também tem uma frase boa de um deles, dizendo, não vai adiantar, né? O alto comando não topou, compara o alto comando a prostitutas, né? Sugerindo que trocaram a fidelidade a Bolsonaro por algum outro benefício, como se a fidelidade dos militares não devesse ser a Constituição, né? Então, antes mesmo da frustração total do golpe, já estava em mente desses caras, né, a possibilidade da invasão da sede dos três poderes. E aí esse cara, que é muito poderoso, insisto, ele era o segundo do Comando de Operações Terrestres, né, que é o poder de intervenção efetivo do Exército, ele diz, vai ter de descer e quebrar tudo. A PM não vai... E fala da PM do Distrito Federal, a PM não vai conseguir parar. Vai atropelando tudo, vai tomando tudo, e uma vez lá, aí é muito difícil de sair. Então você veja que eles já contavam com cenários. É bom lembrar que esses militares todos são militares de alta patente, são militares treinados de forças especiais, com formação em serviço de inteligência, de contra-inteligência, né? É uma pena que usem esses serviços contra o povo brasileiro, né? Então, são militares que contavam com essa possibilidade, né? Mas há áudio de gente do acampamento pedindo ajuda ao Mário Fernandes, que é o autor do projeto Punhal Verde e Amarelo, né? Do plano Punhal Verde e Amarelo.
falando, olha aqui, nós precisamos de uma barraca que está querendo entrar aqui, mas o pessoal do Exército não está deixando. Então, e aí o Mário Fernandes vai ajudar, né? Mário Fernandes conversa com, nesses áudios, conversa com o Mauro Cid, conversa com outro, dizendo, olha, preciso impedir que a Polícia Federal atue, não pode mexer com o pessoal dos acampamentos, tem que deixá-los, ouvi dizer que estão querendo prender gente lá, não podemos deixar, temos de liberar os caminhões, tem que manter o contato com a turma do agronegócio. Então, quando alguns de uma ignorância bastante atrevida, falam, o Procurador-Geral da República foi além do que fez a Polícia Federal e associou o 8 de janeiro à estrutura golpista. A Polícia Federal não fez esse liame. Ela não fez porque não tinha obrigação nenhuma de fazer, em primeiro lugar. O Procurador-Geral, lendo as informações, corretamente, a meu ver, outros dirão que não, mas ele tem a liberdade de fazê-lo, ele está dizendo, olha aqui, o 8 de janeiro é parte disso tudo. Daí que a hora das imputações, isso eu apontei desde o primeiro dia, aliás, desde o dia que o Procurador-Geral entregou a denúncia, a hora das imputações, ele põe dano ao patrimônio, etc., entre as imputações, porque ele diz, é claro que o 8 de janeiro é fruto desse ambiente, é fruto dessa articulação, é fruto da intervenção desses militares, com a anuência, sim, do Jair Bolsonaro, que é outra coisa. É um exagero dizer que o Bolsonaro anuiu com o plano de eliminar o Lula. Por que é um exagero dizer? Se está lá. Se o general que imprimiu o plano foi lá falar com o Bolsonaro e depois ele diz ao Mauro Cid que o presidente topou. Exagero é ignorar isso. E outra, não está na fase, ninguém está condenando ninguém. Né? A partir dos elementos que estão ali, o procurador-geral forma a sua convicção como órgão acusador, e como órgão acusador, ele vê elementos suficientes para pedir a denúncia, para oferecer a denúncia. Né? E, portanto, fez isso com, entendo eu, absoluta pertinência e, mais do que pertinência, com absoluta segurança. Né? Nós já exibimos aqui o vídeo 2 vezes do Bolsonaro no dia 9 de dezembro de 2022. É importante ter memória. Tem gente que está querendo deixar a memória de lado. Dia 9 de dezembro de 2022, o Bolsonaro rompe o silêncio, vai para os Jardins da Alvorada e anuncia que algo vai acontecer. Né? E diz, se não acontecer é porque eu perdi o comando. Do comando do quê? Ele está falando do comando das Forças Armadas, que, segundo a Constituição, é do presidente. E ele diz, vai acontecer. Pede que parem de criticar os militares, porque os militares estavam apanhando muito nas redes. Ele diz, não falem sem saber o que está em curso. Ele tinha falado com o Mário Fernandes no dia anterior e tinha recebido o general Teófilo, que era o comandante do Centro de Operações Terrestres. E que, segundo a apuração, disse, se o presidente assinar, nós vamos pro pau. Entende? Então aí, dizer, não, estou fazendo ilações. Ilação, que ilação? Está tudo lá. Está tudo lá. Que a defesa faça algumas afirmações, etc., compreendo. Né? Agora, é preciso que a gente que não está fazendo a defesa de ninguém, mas que também não é Ministério Público, que a gente se atenha aos fatos. Eu estou me atendo aos fatos. Né? Nós vamos falar daqui a pouco, Bolsonaro, com as frases dele de hoje, vamos lembrar o passado, vamos tratar aqui das táticas da defesa, se procede bem em fazer o que está fazendo. Agora, que a vinculação do Bolsonaro com os golpistas fica clara ali, de novo, nesses áudios, que o 8 de janeiro era parte da equação golpista, porque, afinal de contas, homens fortes do Bolsonaro que estavam lidando com ele, militar e não militar, estavam em contato e tinham controle dos acampamentos,
Isso também é evidente, quando mais não fosse, porque eu já fiz essa piada aqui outras vezes, é piada de gente sem graça, mas eu faço de novo, né? Se eu fosse declamar Camões lá, ia chegar alguém com um fuzil na minha cabeça, falar, ô maluco, sai daí. Aí eu ia falar assim, não, mas eu só estou declamando poesia. Que risco eu ofereço? Porque não pode nem declamar poesia ali. É uma área de segurança. Alguém declamando poesia ali vai soar estranho. O que esse cara quer declamando poesia? Se não pode declamar poesia, por que pode fazer um acampamento de milhares de pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, com cozinha industrial, etc., tal, pedindo golpe de Estado? Né? Então, é claro que houve, ademais, conivência dos setores militares. Também. Né? A gente tem que falar tudo. Houve conivência? Houve conivência. Porque já ali, opa, vou sentar, vou ficar aqui, vou botar barraca. Não vai botar barraca. Ah, vou botar, vai tomar porrada se não sair. É assim, vai sair por bem ou vai tomar porrada para sair? Porque não pode aqui, que é uma área de segurança. Como não pode em nenhum lugar do mundo e fazer chacrinha em porta de quartel. Né? Agora, depois, felizmente, o comando militar, o alto comando, especialmente do Exército, disse, não vamos entrar nessa. Isso também está nos diálogos, quando tem lá um militar decepcionadíssimo, um desses porra-loucas de extrema-direita, decepcionado, que chama o alto comando de prostitutas, né? Diz assim, não, elas não vão, acabou, o presidente falou que não vai ter, o presidente não vai ter, o presidente não vai assinar, que o decreto estava pronto. Mauro Cid diz isso, o decreto está pronto. Já está pronto, o presidente aqui. Agora tem o alto comando. Todo mundo incitando o alto comando. E o alto comando não topou. E só por isso o golpe não aconteceu. Ô, Reinaldo, até a senadora Damares, que era ministra, né, ela passou um contatinho lá. A minha assessora recebeu alguém assim que disse que e tal. Pode haver fraude, talvez haja. É o episódio justamente da BIM. É o episódio do hacker. Como é que é? Uma colega da igreja disse que o primo, o tio, sei lá quem, parente, sobrinho, sabia, a Damares dar o telefone de uma secretária assessora de Bolsonaro, e aí a BIM vai lá. Né? Então, não, isso tudo são atos, eu gosto da tese, são atos preparatórios para o golpe. Então, os atos preparatórios previam monitorar Alexandre de Moraes, previam seguir Alexandre de Moraes, porque também tem isso lá, tem os áudios, estamos aqui no posto não sei o quê, tal, o A1 está posicionado. Não, isso tudo ato preparatório. Acontece, bebê, que golpe de Estado e abolição do Estado de Direito, o ato preparatório já é crime, entende? Porque se o golpe acontecer, aí acabou, né? Se o golpe aconteceu, aí quem vai ser punido é o democrata. O golpista vai se dar bem. Né? E ali foi mais do que ato preparatório no sentido, porque esse ato preparatório que estou em casa planejando. Não, medidas foram tomadas. Medidas foram tomadas. Né? Há, por exemplo, o ataque do dia 12 de dezembro, quando o Lula assina, né? Quando o Lula há a homologação da vitória do Lula no TSE, há o ato em Brasília, né? A invasão da sede da Polícia Federal. Só não aconteceu uma tragédia no aeroporto de Brasília porque a bomba foi acionada e não explodiu, se não teria explodido um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. Vamos parar com isso. Vamos parar com essa história de tentar relativizar o que aconteceu, como muitos estão fazendo. Eu compreendo que haja uma grande ânsia hoje. Quando eu digo compreendo, não quer dizer que eu concorde com ela necessariamente dessa maneira. Eu concordo com todas as articulações possíveis dentro da lei. Muita gente, vamos... aliás, finalmente, muitos colunistas estão saindo da moita, né? Tem que superar a era Lula, tem que superar a era Bolsonaro, tem que imaginar um mundo sem esses dois caras. Imagine. Não, pode imaginar o que quiser. Pode imaginar o que quiser. Desde que não se iguale um golpista a um democrata.
desde que não se iguale alguém que segue as regras do jogo a alguém que tenta romper as regras do jogo. Porque quando se faz isso, o canalha que faz isso se junta a quem quer romper as regras do jogo. Essa que é a verdade. Se você estabelece uma relação de igualdade entre um democrata e um fascistoide, você é invariavelmente um fascistoide, ainda que acovardado. Ainda que acovardado. Não tem coragem nem de ser fascistoide às claras. É um fascistoide ali que fica meio parado na periferia, aguardando sei lá o quê. Não tem coragem de ir para a linha de frente. E aí fica escrevendo texto michuruca, vagabundo, igualando democrata a fascista. Né? Aí realmente não dá. Aí realmente não dá. Eu não vi nunca um democrata igualar democrata fascista. Isso eu ainda não vi.